E essa pregação ela termina, mas na verdade ela abre para aquilo que vai ser a moção do secreto do ano que vem. Muitos tiveram que já ir por causa das caravanas, por causa também da estrada. Mas quem me conhece sabe que eu não me importo com multidão. Eu não ligo com número. O que eu gosto é disso aqui. Sabe, gente, o que nós vamos viver agora é o secreto do secreto. Jesus ele andava com uma grande multidão atrás dele. Mas em alguns momentos, Jesus ele queria estar só com alguns mais íntimos. Os íntimos são aqueles que perseveram. São aqueles que permanecem até o fim. E aos que permanecem até o fim, a estes é dado um gosto a mais. Nas bodas de Caná tinha muita gente, mas só alguns experimentaram o vinho bom no final. E se você ficou, eu queria dizer que talvez é porque você tem um chamado de permanecer. Muitos aqui não conheciam a obra do apostolado de São Rafael e Santos Anjos. Quem aqui não conhecia? Levanta a mão. E você sabe por que você ficou? Você não ficou só porque você viveu todo esse momento, esse tempo. Você ficou porque o teu anjo da guarda foi falar com o chefe dele a seu respeito. E a devolutiva foi: então, já que está desse jeito, está difícil assim, eu quero que eles possam então fazer parte do meu exército junto com você. O anjo da guarda já faz parte dos exércitos dos anjos. E de um modo especial ele está debaixo da unção de São Rafael. Mas São Rafael quer você. Junto com o teu anjo. Nós vivenciamos ontem de entrar no secreto de mão dada com o nosso anjo. Ok. Mas a gente tem que sair do secreto depois e voltar para a vida. E enquanto eu estou falando com você, meu coração arde, pois eu vejo os olhos de São Rafael sobre a tua vida. Eu vejo os olhos dos anjos que olham para esse lugar e cai sobre você. E você está sendo chamado a colaborar, a ser resposta. Preste atenção que eu vou te falar. A ser resposta para as orações e súplicas dos anjos. E Deus fez você ficar essa tarde. E é uma responsabilidade. Na minha cidade, lá em Barretos, a gente tem uma frase que diz: soldado que beira quartel quer chumbo. Se vocês quiserem ficar até o final, quem fica até o final ajuda a arrumar a cadeira, ajuda a limpar, apagar a luz. Mas quem ajuda a limpar a cadeira e apagar a luz, entra em lugares onde ninguém entrou. Tem acesso que ninguém teve. A palavra que o Senhor colocava no meu coração se encontra em Mateus capítulo 25, versículo 31, que diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos, repita comigo, todos, de novo, todos,
todos os anjos com ele. Aí o Senhor diz assim: então ele se assentará no trono de sua glória, e serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então dirá o rei aos que tiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei, pois, a herança do reino preparado para vós, desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes me ver. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então, ao que lhe responderá o rei: em verdade vos digo, cada vez que fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim fizeste. Esse detalhe do julgamento, da onde o Senhor, o Rei, sentado em sua glória, reunido com todos os seus anjos, e são todos, os serafins até os anjos e os anjos da guarda. Todos os anjos nesse dia, quando o Senhor voltar, deixarão os céus para em comitiva descer com o Senhor. E na presença deles, o Senhor irá olhar para você e dirá: vinde, benditos do meu Pai. Porque um dia eu passei na tua vida com fome, um dia eu passei na tua vida eu era estrangeiro, um dia eu passei na tua vida eu estava nu, um dia eu estava doente, um dia eu precisei de oração, um dia eu pedi um abraço, um dia eu te liguei, um dia você me deu esmola, um dia você cuidou de mim, um dia você me vestiu, um dia você foi alguém que, quando todas as dificuldades, os esgotamentos mentais e espirituais, eu não tinha mais ninguém, eu tinha você. E anjos cantarão para você, e anjos irão sorrir para você, porque você cuidou de Jesus, o grande amor da vida deles. A volta de Jesus, a parousia, não é, meus irmãos, um evento terrível simplesmente. Para aqueles que não tiveram intimidade, para aqueles que não entenderam o que está por detrás das cortinas da sala do trono, para aqueles que não arrumaram a festa, para aqueles que não souberam como que funcionam os bastidores, se assustarão quando o Rei da Glória disser: benditos do meu Pai. Dirá àqueles que antes cantaram: bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Aquele que está nas alturas virá das alturas e dirá: benditos do meu Pai, porque no secreto dos bastidores, em 2025, você poderia ter ido embora e você ficou. Porque só quem fica é digno de receber honra, vestes, anel, abraço, onde nós adoramos, louvamos, escutamos as pregações.
Padre Christian Shankar, Padre Rafael, Padre Agro, Padre Hélito. Mas eu gosto é do final. Eu gosto de que eu posso olhar nos teus olhos, eu posso olhar para você, eu posso olhar no teu rosto. É, doutor? Jesus se manifestou a poucos. Para 3 discípulos ele se transfigurou, para 3 discípulos ele mostrou também a sua angústia. Para um, mostrou sua morte. Eu não sei se você está entendendo. A rapa do tacho é a parte melhor. O arroz queimado é a parte melhor. Pode aplaudir, você está entendendo que é para você. São Luís Grignon de Montfort, pegando o gancho na pregação do padre, ele dizia que nos fins dos tempos Deus suscitaria homens e mulheres completamente improváveis, incapazes, que o mundo diria, não tem jeito, fracos, que não conseguiriam cumprir direito as suas obrigações espirituais e teriam que confessar o tempo inteiro. A esse São Luís chama de os santos dos últimos tempos, como os operários da última hora, aqueles que chegaram no final. E sabe uma história que ninguém conta dos operários que começaram, aqueles trabalhar às 5 horas da manhã e o Senhor foi dando o mesmo salário para quem foi chegando depois? É que muitos que começaram no começo às 5 horas da tarde, vendo o Senhor pagar para quem começou meio-dia, falaram, para que eu vou ficar aqui? Eu vou embora. Poucos ficaram até 5 horas da tarde. Você está entendendo, sim ou não? Sabe por quê que o mestre fez isso? Primeiro, para dar oportunidade para todo mundo. Mas tinha-se um costume, e a gente que morou na Itália, a gente viu isso, que depois que você termina a vendima, né, aquilo que em italiano chama de vendimazione, de você terminar de recolher as uvas, tem uma festa que chama Sagra, a Sagra da uva. A Sagra nada mais é, depois que terminou a festa, de recolher-se a uva e de amassá-las, prepará-las, coloca em tonéis. Terminou tudo isso, se abre a primeira garrafa, se abre as últimas garrafas de vinho da Sagra passada, para celebrar. Eu queria dizer para você que o mestre, que o rei, que o dono da vinha tinha ainda algumas garrafas de vinhos guardadas do ano passado para entregar para você aqui hoje, que não participou o ano passado. E você vai voltar a sorrir de novo. E você vai voltar com um sorriso no canto, nos seus olhos, com os olhos cheios de vida. O Senhor voltará junto com os seus anjos. Mas aquilo que Deus mais quer, quando Ele voltar, é poder olhar para você e enxergar algo que Ele mesmo definiu e decidiu na vida. De olhar para você e ver aquele que desde a eternidade Ele colocou na tua vida para estar ao teu lado, que é o teu anjo da guarda. Ora, aqueles que não tiveram intimidade com os anjos se assustarão quando eles vierem na glória poderosa do Senhor. E enquanto os anjos voltam com o Senhor na sua vinda gloriosa, no poder, para poder separar os bons dos maus, os cabritos das ovelhas, eles verão que algumas cabras, alguns cabritos,
possuem também anjos. E eles dirão: mas como assim? Nós viemos com o Senhor, com os anjos, mas também esses, que antes eram cabritos. Eu sou Rafael Brito, vem de cabrito, tá? A diferença da ovelha é que a ovelha aceita tudo com resignação. Cabrito não, cabrito esperneia de vez em quando. Você é assim também? Às vezes aperta, você fala: nossa, fica meio agitado, né? Eu quero dizer para você que alguns cabritos foram colocados no redil das ovelhas. Sabe por quê? Porque são os improváveis. São aqueles que o mundo disse não tem mais jeito. Talvez, até mesmo, alguns anjos pensaram e se assustaram. Como é possível que este tenha compreendido que andar nesse mundo, ele não anda mais sozinho, ele anda escoltado? E eu estou falando dos anjos que caíram, que não tem mais colo. Estou falando dos demônios. Estou falando daqueles que apontam o dedo e que te lembram dos teus pecados, que lembram daquilo que você fez, mas se surpreendem quando você tem a coragem de deixar que o Rei da Glória, que é o mesmo que assenta-se em um trono de poder imenso, deita numa manjedoura agora no Natal, aonde o boi, o cabrito, aonde o burro, o jumentinho fazem presença para aquecer o nenê no inverno. O secreto, sim, é estar na presença. Mas a intimidade do secreto é nós sermos presença para Deus. Vou te explicar de novo, presta atenção. Estar na presença de Deus é ser abrasado pelo seu amor no inverno da provação da nossa vida. Mas se você quis ficar, e se você quer, e se você entendeu esse carisma, essa missão de ser um anjo da guarda na vida de alguém, sendo do apostolado, os membros do apostolado de São Rafael, e essa pregação é para os membros do apostolado e para você que está sentindo esse chamado, que está ardendo no teu coração. O que Jesus mais quer de você é que você seja presença na vida dele. Eu estou falando sério, eu vou repetir. Jesus quer que você seja presença na vida dele, para que o calor do teu amor aqueça o Filho da Virgem Maria no inverno do Natal, no coração daqueles que ainda não o acolheram em Belém. Os anjos que vão voltar com ele são os mesmos que estão cantando na noite de Natal e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. E Jesus diz: vinde, benditos do meu Pai, amados da casa do meu Pai, quando ele voltar. Onde pode Cristo dizer para mim: na hora da adoração ontem, eu vi o céu aberto, os anjos descendo, mas eles não desciam todos, alguns anjos desciam e se espalhavam, e eu entendia que eles estavam indo nas casas, e por isso, Rafa, que eu comecei a rezar pelas famílias, porque os anjos estavam indo nas famílias. Eu pensei: Jesus, mas por que os anjos estão indo? E aí Jesus falou para o padre: é porque o ano que vem eu quero que também os que estão em casa venham também para o secreto. Intimidade, proximidade,
amor, fogo no coração. Ele desce da sua glória. Deixa eu te falar uma coisa. Posso te contar um segredo? Posso? Jesus, no Evangelho, Ele mostrou como Ele age. Ele vai voltar na sua glória, sentado no seu trono para julgar os vivos e os mortos. Essa é a nossa fé, e é isso. Mas Jesus não aguenta ficar muito tempo sentado no trono, você sabia disso? Porque quando o homem caiu, ele levantou do trono e foi até o homem, até onde ele estava. Não pecou, mas assumiu nossa culpa. Se sujou, mesmo ficando limpo e nos limpando. Ele voltará e julgará. E os seus anjos separarão. Vinde, benditos do meu Pai. Ah, se você soubesse o quanto o céu ama você, o quanto as tuas lágrimas, o quanto o gemido do teu coração e o quanto que você tem vivido esse tempo todo tem feito sentido, porque o céu assume a sua vida. A palavra diz que quando o Senhor voltar, você já imaginou Jesus dizendo: eu estive nu e me vestiste? Aquele rei sentado no trono um dia teve nu e você viu a nudez dele. É isso que ele está falando. E você não teve vergonha de me ver nu. Olha aí, ó, na cruz, ó. Você viu as minhas feridas, você viu a minha dor. Você viu quando eu fiquei angustiado, você viu quando eu pedi ajuda, você viu quando eu estava angustiado e pedi: ore comigo para que não caísse em tentações. Quanto que eu te fiz isso, Senhor? Quando você fez isso a um dos pequeninos. É por isso que no apostolado de São Rafael e Santos Anjos nós temos a missão de ser anjos da guarda na vida de alguém, através da oração e da ação. Não somente rezando, mas também ofertando, cuidando, ajudando, dando um pouco de você. Olha o passarinho em cima da câmera. É só para os íntimos que acontecem essas manifestações. Olha ali em cima da câmera. Não bate palma para não assustar ele. Mas preste atenção. O Senhor, como aquele passarinho ali, que acabou de pousar na câmera, está dizendo para você: eu vou voltar. E eu preciso de novo de encontrar um ninho. Pois o que é a manjedoura feita de palha como os ninhos dos passarinhos? E a gente olha para o passarinho e pergunta: Senhor, o que o Senhor está falando no meio da pregação do Rafael, com esse passarinho pousado ali, sem medo de você que está do lado? O apostolado de São Rafael é chamado a ser leve como um passarinho, a louvar a Deus e agradecer pelas pequenas coisas, por aquilo que Ele dá o tempo inteiro. Isso é uma manifestação extraordinária de Deus para falar para você: eu vou cuidar de você, eu vou te amar, eu vou reinar na tua casa. E quando você chorar, eu vou enxugar as tuas lágrimas, eu vou te colocar de pé e vou dizer: vamos continuar? Vamos juntos? Amados, o Senhor, Ele é aquele que o tempo inteiro continua nos ensinando
que a gente precisa de sair do conforto. E Deus vai te chamar a você ir até o fim. A ter a coragem como aquele cachorro ali. Já expliquei para vocês, quando tem cachorro, tem quem? Essa tarde São Rafael quis encontrar você. Na hora que eu sentei para preparar a pregação, o Senhor falou assim: você vai mudar tudo. Eu quero que você faça com que os meus irmãos entendam que eu preciso, que o Senhor precisa de nós aqui embaixo, no dia a dia, no cotidiano. O exército de São Rafael e santos anjos deixarão pássaros fazer ninhos em suas casas. Os improváveis, aqueles a quem todos rejeitaram. Hoje eu tive um momento com os meus irmãos lá de Balneário, lá em Santa Catarina. E eles disseram: por que você quer fazer o evento lá em Balneário? Eu falei para eles: porque eu sou improvável igual vocês. Ex-coordenador de grupo de oração, estava no grupo, foi expulso porque fez alguma coisa ou porque não deu certo, tentou, foi rejeitado. Deixa eu dizer uma coisa para você: o apostolado de São Rafael e santos anjos é o lugar dos improváveis. Mas os improváveis, Ângela, fazem a experiência, não é? Do céu entrar dentro de um quarto de UTI. Aí você fala, a gente está maravilhado porque ele vai vir lá de cima, ó. Mas sabe o que faz Satanás ficar louco? O diabo ficar louco? É que ele vê os anjos, o Senhor na sua glória lá em cima, ó. E vê um grupo de doido que na terra quando anda com o mesmo exército que vai voltar com o Senhor na terra andando. Pois nós somos aqueles que decidimos não mais andar neste mundo, nesse vale de lágrimas sozinhos, mas caminhar com os exércitos do céu. E eu quero dizer para você que o Senhor está te chamando, o Senhor está dizendo para você, o Senhor está olhando para a tua vida e dizendo: eu quero que nesse vale de lágrimas, chorando e sofrendo, passando tudo que você precisa, eu posso olhar para baixo e ver uma multidão de anjos em procissão. Escute, quando o Senhor voltar, essa é a nossa missão. Quando o Senhor voltar com os seus exércitos, alguns anjos não estarão com os anjos nas nuvens, com o Senhor nas nuvens, mas estarão com o Senhor aqui embaixo, junto com você. Você está entendendo essa pregação ou estou dando nó na sua cabeça? Você está entendendo? Nós somos aqueles que, por causa do nosso amor aos anjos, recebemos uma permissão especial. Porque somos assim fracos e pequenos, que sozinhos não conseguimos. São Tomás de Aquino ensina que existem dois tipos, dois livros: a natureza, onde Deus fala conosco, é a palavra. O passarinho que estava lá está aqui perto de mim agora, ó. Se eu contar isso, o povo fala que eu estou inventando. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo?
Como que é o nome desse passarinho? Como que é o nome do passarinho? O Senhor te viu. Ele viu você. Os anjos te viram. E estão te chamando a você fazer parte desse exército. Não é Rafael Brito. Eu não tenho nada a ver com isso. O que foi, minha filha? Desculpe interromper a sua partilha, mas eu aprendi desde pequena, acompanhando a Canção Nova com a Luzia Santiago, que a presença do Bem-te-vi era a presença de Maria, e a gente precisava rezar uma Ave Maria quando o visse. Filmem isso. Nossa Senhora é a rainha dos anjos. E ela ordenou que os seus filhos vocês estão se levantando para ver o Bem-te-vi, mas os anjos estão levantando para ver se vocês entenderam a mensagem, se vocês vão responder esse chamado. Vocês estão sentindo o que eu estou sentindo? Olha o cheiro de rosas. Obrigado. Meus irmãos, a vocês foi dado a graça de experimentar, como eu dizia, aquilo que aos outros ainda não era reservado. Me perguntaram esses dias, como que eu faço para ser membro do apostolado? Falei, só você entrar no nosso site e se inscrever. Quais são as obrigações? Falei, é muito difícil ser membro do apostolado, sabia? Por quê? Você tem que ir na missa de domingo, você tem que rezar para os santos anjos e propagar a devoção a eles, rezar o poderoso terço dos anjos uma vez por semana, se consagrar a São Miguel e rezar a oração do anjo da guarda. Aí a pessoa perguntou, o que mais? Eu falei, só isso. Tem grupo de oração? Eu falei, não, você tem grupo de oração, seja fiel no teu grupo de oração, seja fiel como ministro ordinário da comunhão, seja um anjo da guarda onde Deus te chama. Uma vez por mês só você vai fazer a formação, durante 3 anos vai receber, quando você se inscreve, você recebe esse escapulário feito pelas irmãs do Carmelo, para você, por isso que não vem de escapulário, é feito à mão. Você participa, como foi ontem, no 2º ano. Quem que está com a cruz? Levanta a cruz. Tem alguém com a cruz? Os membros? Como eu também recebi minha cruz? Só isso. Este é o tempo dos anjos. E nós somos o seu exército. E se você ficou quando a multidão foi embora, é porque algo dentro de você te disse para ficar, porque Deus tinha o extraordinário para te entregar. Eu quero dizer para você, né, Rosana? Maravilhosa, pequenina. Vocês verão coisas, pois nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem aqui é professor ou trabalha na área de educação? Fique em pé. Quem trabalha na área da saúde, fique em pé. Quem aqui é intercessor, fique em pé. Quem aqui, nessa vida, sente a missão de cuidar de enfermos? Fique em pé. Quem aqui sente que precisa adotar espiritualmente crianças que foram abortadas? Fique em pé. Quem aqui sente já muito tempo que já faz isso, que reza pelas almas do purgatório toda semana? Fique em pé. Tudo apostolado, ó. Eu não sei o que vocês estão fazendo da vida de vocês. Vou dar na cara de vocês. Quem aqui sente? Quem aqui sente? E que passando pelo deserto, por provação, por dor, por luto, ainda tem que consolar alguém. Deus sempre te faz se consolar. Fique em pé. Bem te vi. Não é eu não, viu? Não tem nada a ver com esse rolê. Eu tô falando, eu não tenho nada a ver. Eu já falei, eu vou embora. Logo, logo, ó. Rafael vai virar purpurina. Eu vou embora. Calma, mulher, você não vai ficar vivo agora não, mas eu vou embora. Mas eu queria dizer para você uma coisa. Os anjos contam com você. Agora senta. Como é que eu vou fazer para subir de volta? Vou dar a volta aqui. Espera aí. Meus irmãos, voa. Bem te vi, não recebeu ainda as asas, né? Vocês perceberam que a gente não falou muito do apostolado, como poder fazer para se inscrever, essas coisas assim? Porque eu deixei para o final, porque quem fica no final é quem tem compromisso. Amados, Rafael Brito, Padre Ellington, Líria, todo mundo que pregou aqui, passa, você que fica. Você vai voltar para sua casa, para tua cidade, para tua paróquia, para o teu grupo de oração, para tua comunidade. E o Senhor quer que você seja uma expressão dos anjos que preparam a volta do Senhor. Quando esses anjos voltarem com o Senhor, eles saberão o teu endereço, a tua casa. E quando o Senhor começar a separar, vai ter ovelha que é meio cabrita. Pois nós tínhamos lá no lugar onde a gente morava na Sardenha, tinha um pastor que tinha umas ovelhas lá. Tinha umas cabras que ficavam de boa no meio das ovelhas, velho. Não, de boa. A cabra se identificou com eram umas 5 cabras. Se identificou com as ovelhas. Exteriormente, Satanás vai falar, mas é cabra. Mas interiormente é ovelha. Porque o Senhor muda o coração e a essência. Só o Senhor é capaz
de fazer com que lobos e cordeiros, como diz Isaías, caminhem juntos. E o que Ele só quer, lembre-se disso no Natal, é que mais do que você vá a Belém para adorá-lo, que você seja presença para esquentá-lo com o calor do teu amor. Enquanto eu estou falando isso, o coração está abrasado de amor? Sim. Por quê? Porque é isso que São Rafael faz. Ele abrasa os nossos corações. E se você sentiu o chamado de ser um anjo da guarda na vida de alguém entrando nessa obra, e só quem sentiu, não é para fazer isso porque eu estou falando, fica de pé. Segura na mão dessa pessoa que ousou responder a isso. Queria pedir para o Padre Eliton vir aqui comigo como padre. Mas também queria dizer a você que vivenciou isso aqui. Nós queremos agradecer a Deus pela tua vida. Não serão dias fáceis, mas eu quero dizer para você, os anjos nunca vão te deixar. Você nunca será abandonado. Podíamos cantar uma canção que eu acho que define. Nós vamos voltar para casa, mas nós queremos ficar no secreto. E levar esse secreto para a família. E nos comprometer. A gente podia colocar aqui no telão depois como que do apostolado. É só você depois escrever no Google Apostolado de São Rafael e Santos Anjos, você já vai para o site e você vai poder se inscrever. E eu quero dizer para vocês, bem-vindo à nossa família. Obrigado por você ter dito sim, pois o céu não vai se esquecer de você. Vocês são lindos demais, cara. Como é bom. E ó, parece que a gente convive há muito tempo, ó. Não é? Parece que a gente se conhece há muito tempo. É isso. Olha lá, ah. De longas datas, né? Fale pro seu irmão que está do seu lado. Eu desejo ficar nesse lugar da presença de Deus na minha vida, nesse secreto. Feche seus olhos e vou ficando de pé. Coloca a mão no teu coração. São Rafael Arcanjo é o anjo do secreto. Se você não sabia, quero que você saiba. Todo esse mover aqui, ó, todo o evento é inspirado nele, tá? Ele é o governador dos santos tronos, os anjos que adoram Deus, o secreto. E são os tronos que organizam esse evento. E na verdade, se ele é o governador, é ele. Além de ser o chefe dos anjos da guarda, ele é o governador dos santos tronos, dos adoradores. Ele está por detrás, ele fica como o anjo da guarda aqui escondido, mas presente. Então cante. Cante e declare isso. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias.